Fala galera, tudo bem? Meu nome é Flávio Santos e estou aqui para me apresentar e falar um pouquinho desse projeto, dar as boas-vindas a vocês ao Mundo que Pertence. Tá, Flávio, mas o que seria o Mundo que Pertence? O Mundo que Pertence ele começou dentro de uma viagem. Na realidade, ele começou depois da viagem. Em 2015 eu decidi tomar uma decisão e transformar a minha vida. Eu larguei tudo, vamos se dizer assim, como as pessoas estão acostumadas a falar e como a gente está acostumado a escutar. Eu deixei uma vida convencional. Eu trabalhava como engenheiro, já estava formado há 2 anos na faculdade, eu tinha um apartamento, estava com um emprego, salário muito bons, e eu decidi deixar tudo isso para uma nova experiência. Fui fazer um ano de voluntariado no Sudeste Asiático. E foi muito incrível, assim. Tudo que eu vivi, tudo que eu passei, consegui fazer o voluntariado, mas existe uma coisa que aconteceu nessa viagem que mudou completamente a minha visão e a minha percepção no mundo. 4 meses depois que eu saí por aí com a minha mochila, eu tava viajando de uma forma muito tranquila, pegava ônibus, alguns voos. A ideia era sim fazer uma viagem baixo custo, mas com conforto, com um certo conforto e uma tranquilidade. Quando eu cheguei na Indonésia, para isso que eu fui fazer o meu primeiro voluntariado, 4 meses depois que eu saí, eu fui furtado. Aconteceu um episódio onde eu perdi US$ 1.700, eu estava viajando com dinheiro em espécie, eu não cuidei e o dinheiro sumiu. Eu não tinha mais grana, eu não tinha como voltar para casa, eu não tinha grana como continuar, eu não tinha como fazer nada, basicamente. Eu só estava lá e eu precisava sair daquela situação. Mas bem no fundo aqui, eu sentia que não era o momento ainda de voltar para casa. Minha mãe queria que eu comprasse uma passagem no cartão de crédito e quando eu voltasse eu começasse a trabalhar e pagar, mas não, eu não queria fazer isso. E eu decidi, depois de muitos processos, chorei muito, passei por muita coisa intensa naquela primeira semana, naquele um mês, eu decidi que eu iria continuar a viajar e eu iria fazer aquilo sem dinheiro. Mas como assim? Viajar sem dinheiro? Na minha mente também achei que não era possível. Mas depois de algum tempo eu fui percebendo que sim, existem várias possibilidades da gente viajar sem dinheiro. E foi a partir disso que o Mundo que Pertenço surgiu. Eu estava numa situação total de vulnerabilidade, eu estava exposto, com muitas vezes somente a mochila nas costas, não tinha como comer, não tinha como me transportar entre os lugares, ir para um lugar ou outro e não tinha onde dormir. E foi aí que eu comecei a viver intensamente a solidariedade e a bondade das pessoas. Na estrada, no dia a dia, no sorriso, nos abraços, eu comecei a ver que a gente tem muita coisa boa acontecendo no mundo e muita gente que quer o bem uma das outras pessoas. E aquilo me tocou de uma maneira muito forte. Eu comecei a realmente pirar assim, nessa ideia de que muitas vezes isso não é compartilhado. A gente não fala sobre a bondade porque a gente leva a maldade, a gente sempre duvida da bondade, a gente leva a maldade como certeza. Você sempre está certo de que aquilo vai dar errado, mas você duvida, será que vai dar certo? E eu comecei a perceber que na realidade existe muita coisa boa acontecendo. Com essa nova linha de pensamento eu voltei para o Brasil, depois de algum tempo, foram 2 anos no total de viagem, e aí eu voltei, e o processo de volta foi muito transformador também, vamos usar essa palavra. Porque a partir do momento que eu percebi que eu não precisava mais de dinheiro na minha vida, não que eu não precise de dinheiro, mas que eu poderia viver com muito menos do que eu achava que eu poderia viver, eu comecei a tomar decisões que para mim faziam muito mais sentido do que as decisões que eu tomava anteriormente. E então eu comecei a dar um rumo diferente à minha vida, um rumo muito mais aliado e alinhado com a felicidade do que com ganhos. Não que uma coisa esteja separada da outra, mas que naquela minha situação estava. Então, o Mundo que Pertenço, ele vem com o propósito de compartilhar com vocês, através das viagens que eu faço a partir de agora, pegando carona, acampando e tudo mais, essa forma mais alternativa, as experiências que eu tenho com as pessoas na estrada, mostrando para vocês que existem muitas pessoas incríveis, pessoas que estão aí de coração aberto para receber umas às outras, mas também tem uma ideia de mostrar caminhos de desenvolvimento através de experiências, seja ela pela viagem, seja ela por uma meditação, por uma respiração, pela yoga, por algo que faz uma mudança interior
nas pessoas. Porque eu vivi isso de uma maneira muito legal e eu acredito fortemente que quando a gente compartilha isso e quando a gente incentiva as pessoas a se desenvolverem, a mudarem um pouquinho a consciência que ela tem sobre o entorno, é uma consequência, isso daí vai começar a gerar uma consequência de bondade e de ajuda mútua. Porque assim, se eu entendo que eu estou bem, eu começo a pensar como eu posso deixar a vida das outras pessoas melhor, e isso é uma corrente que vai transformar o mundo e é uma maneira que eu acredito de fazer a mudança e ser a transformação. Então eu convido vocês para continuarem ligados aí, eu tenho a ideia de postar vários outros conteúdos, falar sobre esses temas que eu trouxe aqui, meditação, yoga, respiração. Não vou deixar de postar os vídeos da viagem, tenho muita vontade de começar a postar realmente um vlog, né, para vocês realmente poderem acompanhar. E é isso, continuem por aí e um beijo.